Queridos irmãos, queridas irmãs, acredito que muitas pessoas estão com a cabeça meio assim, né? Mas faz parte. Então nós estamos falando a respeito. Esse é o vídeo quinto. Para você entender o quinto, você tem que assistir 1, 2, 3, 4. Você tem que assistir o quinto. Você tem que assistir a história inteira, porque senão você não entende. Entendeu? Mas pode ter certeza que o YouTube vai mandar, esse canal maravilhoso, vai mandar para todos os inscritos, para você acompanhar, né? Porque se você não acompanhar, você não vai conseguir entender. É como uma história que começa no começo, aí de repente você perde todas as folhas e você fica só com a folha do final. Aí você lê a final, você fala assim, mas o que aconteceu no meio da história? Não sei, porque você perdeu as outras folhas. Deu para entender mais ou menos, né? Então, queridos irmãos, veja bem, o que se trata de erraticidade está relacionado àquilo que nós não vemos, né? Está relacionado àquilo que nós não conseguimos ver, porque não temos evolução. Quando eu falei a respeito dessas dimensões que não tem começo e não tem fim, que são grãos de areia, depois que você estuda uma dimensão que não tem começo nem fim, que você estuda todas as matérias, que um dia você deixa de estudar a galáxia, porque já não existe mais galáxia, porque não existe mais Via Láctea, porque existe só a essência divina, e que além desses universos infinitos, existem outros universos. Pense num vaso de um favo de abelha. Pensou? Cada pontinho daquele lá significa um universo que não tem começo e não tem fim. Então, num favo de abelha, quantos buraquinhos daquele lá não tem? Aquele lá tem um nome, só que eu não consigo me lembrar. Quantos buraquinhos não tem? Só que um buraquinho daquele ali, na nossa comparação, não tem começo e não tem fim. Mas vamos dizer que consigamos estudar o não começo e o não fim. Significa um grão de areia. Aí nós somos mudados para o buraquinho de cima, depois para o outro buraquinho de cima. Depois que nós estudarmos todo o favo, né? Todos os buraquinhos daquele favo, aí vai, esse favo significa significa milhões de dimensões. Milhões de universos, tá? Dotado de milhões de matérias. Milhões, um número inimaginável de matéria. Aí vai chegar um instrutor, vai nos dizer assim, vocês ainda não desceram ainda nem do berço. Vocês ainda estão no berço. Agora vocês vão receber a oportunidade de estudar um novo universo que é dotado de um número inimaginável de dimensões e um número inimaginável de cosmos. Aí nós vamos deparar com galáxias, nós vamos deparar com mais nebulosas do tamanho de umas 10 galáxias que nós conhecemos na Terra. Planetas do tamanho de umas 20 galáxias de Andrômeda. Olha que interessante. Eu estudei isso. Então eu sou doido.
Ah, então você tem que procurar um psiquiatra mesmo, porque você tá doido. Mas eu dou graças a Deus por essa loucura, sabe? Porque Jesus nos diz, conhecereis a verdade, que ela vos libertará. E Jesus um dia com os apóstolos disse assim para eles: tudo que eu faço podereis fazer muito mais, necessitando apenas que tenham fé e que acreditem em vossas capacidades. Então, eu não abjuro Cristo. Eu não abjuro Cristo. Eu não tenho vergonha, querido irmão ou irmã, de colocar minha cara aqui, a tapa, para que as pessoas me chamem de palhaço, de mistificador, de charlatão. Não, eu não roubo ninguém. Entendeu? Eu não mato ninguém. Eu não tiro dinheiro de ninguém. O que eu estou fazendo aqui é para orientar a humanidade a tirar o cabresto da cara. Eu não estou aqui pedindo voto para ninguém. Eu não tenho partido nenhum. Meu partido é Deus. Isso aqui não é estrelismo, estrelato. Não, eu não preciso disso não. Eu estou fazendo isso aqui por amor a você. Para você raciocinar. Para você deixar de lado esse Deus morfológico. Esse Deus de Dante que te manteve até hoje na cegueira, que você nunca pôde, porque ele não deixou você questionar as leis de Deus. Se fosse assim, então Kardec tinha errado ao interrogar os espíritos na codificação da doutrina. Tá. Vai chegar um momento que nós vamos analisar todas essas questões na eternidade, na erraticidade, né? Mas, voltando, vamos voltar aqui para a Terra? Parece que eu fui longe demais, né? Vamos voltar aqui para a Terra. Queridos irmãos, vocês já pararam para pensar? Deixa eu tirar um negocinho aqui no meu dente que tá me atrapalhando aqui. Ah, não. Comigo que não tem frescura, não. É uma coisinha que tá atrapalhando meu dente que já tirei já. Ah, precisa ter postura. Que postura que é? Postura é a mensagem. É a mensagem, é a moral, é o caráter. Então, vamos voltar aqui para a Terra. Vocês já pararam para pensar que tem alguma coisa errada aqui na Terra? Olha só, Jesus, que não foi Deus que criou a Terra não, viu? Vamos parar com essa cegueira aí, porque, não foi nem Deus que criou o Sol, tá? Foi Deus do fluido cósmico universal, que um dia vai deixar de existir o fluido cósmico universal quando nós estivermos lá naquelas dimensões que eu falei. Lá não tem fluido cósmico universal. Lá nós vamos descobrir outras matérias. Mas para nós aqui é necessário o fluido cósmico universal e ele é a base de tudo, tá? Minha cabeça pega fogo, né? Então, do fluido cósmico universal, do plasma divino, os arquitetos siderais, sobre a orientação de Deus, sobre os ministros de Deus, né? Eles e o ministro de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, com os arquitetos siderais, eles retiraram do fluido cósmico universal uma porção de fluido que resultou no Sol. Então, eles construíram o Sol. Primeiro o Sol, porque o Sol seria a base de tudo que viria a ser construído no sistema solar. Você viu que nós voltamos aqui para o sistema solar, para a Terra agora.
Do Sol, os arquitetos siderais, eles foram retirando. Vamos dizer o seguinte, vamos pensar uma coisa para ficar mais facinho. A mulher, ela prepara a massa de pão, não é? Ela amassa. E quando tá pronta a massa, ela fala assim, bom, agora eu vou enrolar os pão. Vou enrolar os pães, para ficar melhor, né? Aí, foi a mesma coisa que aconteceu. Os arquitetos siderais pegaram o plasma divino, o fluido cósmico universal, moldaram o Sol, porque sabiam que eles necessitavam do Sol primeiro, para depois construir todos os planetas. Então vamos pensar que o Sol é a massa de pão. Tá? Preste bem atenção. Aí, todos os arquitetos, com todos os diretores espirituais, eles disseram assim, bom, agora vamos construir Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, Netuno, né? Com todas as suas luas. Aí os arquitetos siderais, com Jesus, foram lá e retiraram uma porção de massa do Sol, que é aquela massa de pão, com coisa que eles iam fazer um pãozinho e pôr lá no forno para assar. Aí eles moldaram, esculpiram, e da própria terra eles tiram um pedaço, né? Como, sabe quando vai fazendo o pão assim, que vai caindo aqueles pedaços de lado assim? Então, parece brincadeira, mas não é não, hein? Foi assim que aconteceu. Depois que a terra estava pronta assim, redonda, porque ela é redonda por causa do processo de rotação, né? Em volta do Sol. Então, tudo que rodeia assim, ela fica redonda. Aí eles juntaram aquela massinha que sobrou ali, né? Da Terra e construíram a Lua. Porque a Lua é responsável pelas estações todas da Terra. E Júpiter tem 79 luas. Jesus amado. Só que vocês pararam para pensar uma coisa? A Terra é composta de 75% de água. Só que eu estou dizendo não, é os cientistas. E 25% de terra. Você sabe disso, né? Você estudou isso. Eu não estudei o terceiro ano de grupo. Eu estudei o segundo ano de grupo e meio. Eu não tenho diploma de grupo. O que eu sei, eu aprendo nos cursos à noite. Na espiritualidade e a ajuda do professor Eurípides Barçanufo e muitos outros mentores que me auxiliam, que estão aqui perto de mim, que estão aqui comigo. 75% de água. Será que Jesus construiu esse 75% de água só para servir de aquário para peixe? Raciocine, gente. Raciocine. Dito por Francisco Cândido Xavier que todos os oceanos são habitados por seres mais evoluídos que nós em todos os sentidos, e que também existe áreas nos oceanos que são tidos
como regiões onde vive espíritos primitivos. O que equivale a dizer? Os oceanos são repletos de cidades, de arranha-céus. Só que numa outra dimensão, que nós trafegamos para lá, para cá com os nossos navios e não os vemos. Mas eles estão lá, evoluindo, crescendo moralmente, intelectualmente. Chico Xavier disse isso, gente. Estude! Estude! Será que o oceano foi criado apenas para servir de aquário? E para os mergulhadores ficar namorando peixes ornamentais? Cria! Tento, gente. Raciocine. Existe milhões de raças habitando nos oceanos. Raças mais evoluídas, raças menos evoluídas, em 75%. Uma vez, queridos irmãos, que para os espíritos não existe obstáculo, fogo, água, terra e ar. Deu para compreender? Por que você não raciocina? Você entendeu essa? Chico Xavier foi várias vezes visitar essas cidades muito evoluídas, que eu ouso dizer que um dia ele e Emmanuel foi visitar uma cidade dessa, apesar que ele visitou várias vezes. Mas um dia ele levou um amigo dele, que eu tive o prazer de conhecê-lo. E esse amigo dele é quem me disse, eu não vou dizer nome, porque esse amigo dele já desencarnou também, mas eu me reservo o direito de não dizer nome. E esse amigo dele me disse que Francisco Cândido Xavier o levou no umbral daquela região dos oceanos, que é um umbral à parte do umbral que circunda a Terra e que recebe os seres que vivem na Terra nos 25%. É um umbral que serve aos 75% dos que vivem naquelas regiões, porque eles são evoluidíssimos, mas ainda não são perfeitos e que estão sujeitos aos equívocos. O único que nunca comete erro é Jesus. Esse nunca é como aquela passagem, né? De Dante, né? Que é a coisinha mais linda do mundo. Que Jesus foi tentado pelo diabo faz 40 dias, não sei, no deserto, pelo diabo. E que parece que a história é mais ou menos assim, que o diabo pegou, tentou e plasmou assim, fez aparecer coisas maravilhosas, né? Odaliscas, né?
tudo quanto é tipo de mulher no mundo, vestida de tudo quanto é jeito, frutas, maçãs, pera, mel, pote de mel, reinos e mais reinos, tentando Jesus para que Jesus abandonasse Deus, porque se ele abandonasse Deus, ele, diabo, daria aquilo tudo para Jesus. Oh, meu Jesus amado. Oh, Deus morfológico. Pelo amor de Deus. Onde já se viu isso? Se a Terra é criada por Jesus, se alguns sistemas solares foram criados por Jesus, alguns sistemas solares foram criados por Jesus e Jesus nomeou alguns diretores para determinados planetas. Jesus tem o controle em suas mãos, limitado, mas ele tem. Segundo as informações, Jesus é responsável por mais de 3 sistemas solares. Tem um sistema solar que tem mais de 80 planetas. Agora ele vai trocar pelo quê? Ué, e outra, o capeta mitológico de Dante. Deus iria criar o capeta? Ah, ô capeta, toma vergonha da tua cara, só vai casar com fazer. Vai arrumar outra fornalha para você fazer uma feijoada. Se você não arrumar rabo de porco para pôr lá dentro, você põe teu rabo lá dentro e cozinha, dá pros trouxas comer. Mas as pessoas não enxergam, gente, que isso é mitologia. Isso é falso. Não existiu essa passagem. Agora, essa das cidades nos oceanos, no fundo dos oceanos e na superfície dos oceanos, às vezes você chega na praia de Copacabana e olha assim para dentro do mar, você não consegue ver, porque essas cidades se encontram em outras dimensões. Mas diz que são cidades maravilhosas, todas construídas com uma matéria que não é uma matéria conhecida ainda pelos cientistas do mundo, parecida com o cristal, mas que não é o cristal aqui da Terra, tá? Seres angélicos vivendo nos oceanos. E não são perfeitos, são inferiores ao Cristo. Por isso lá existe um umbral, sabe por quê? Porque eles cometem erros de vez em quando. E é preciso daquelas regiões para abrigá-los. Olha que coisa. E outra, lá existe tudo que existe aqui na Terra. É enterro, existe reencarnação, desencarnação. Existe tudo isso. Sabe? E existe regiões nos oceanos que são primitivas, onde reside seres primitivos, como aqui na Terra um dia já comportou seres primitivos, seres da caverna, seres que fizeram parte dos hominídeos há 3 milhões de anos atrás, né? Olha que interessante. Você sabia disso? Então eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão os teus neurônios vai queimar. E no próximo capítulo nós vamos voltar a tratar da referentes estados da alma na erraticidade, que até agora nós tratamos, viu? E pode ser que no outro vídeo voltemos a tratar de mais um vídeo com relação a esse estado, porque não acabou ainda não.
O que eu falei foi apenas um cisquinho de uma areia, de um grãozinho de areia, tá? Meus amigos, muita paz. Um beijo no coração de todos vocês.